Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CoffeeCast. Aqui nós somos 3 médicos, neurocirurgiões. A gente vai falar mais sobre temas envolvidos com a medicina, a nossa trajetória na medicina, desde quando a gente era estudante. A gente vai mais conversar sobre temas gerais. A gente está aqui com o Dr. Abraão. Prazer a todos, sejam bem-vindos. Dr. Ulicélio. Prazer. Então, a gente vai começar, primeiramente, falando sobre como é que a gente chegou, né? Como é que a gente chegou até o momento que a gente está. Então, primeiramente, eu queria perguntar para o Dr. Abraão. Abraão, como é que foi assim, tua carreira, assim, desde estudante? Como é que foi que você chegou a ser neurocirurgião, a trajetória, vestibular, residência? Como é que foi a sua escolha? Rapaz, eu achei esse tema bem interessante. Cada um tem uma trajetória, um caminho diferente e se juntam, né? Tantas pessoas diferentes, com histórias diferentes, famílias diferentes e acabam se juntando na neurocirurgia. Não só neurocirurgia, mas qualquer área, né? Acho que se eu for começar aqui falando, vai pegar o tempo todo da gente, mas... Só nesse tema, né? Só desse tema. Então, se eu prolongar um pouquinho aqui, a gente vai cortando. Acho que até vocês não conhecem tanto. Também não sei bem a história de vocês. Vai ser bom até pra... a gente conhecer, né? E aprimorar mais essa amizade aí, né? Rapaz, eu sou daqui de Recife mesmo, né? Acho que o Licélio também é de Recife, vai contar já. Eu sempre morei num bairrozinho que é Jardim São Paulo. Gosto muito de lá, meus pais ainda moram lá. Então eu comecei estudando numa escolinha de lá, até que nem existe mais essa escola, aquela escolinha perto de casa. Sim. Eu ia pra lá e depois fui pra Tentei fazer algumas escolas que meus pais incentivaram, que eu conheci, que era a escola militar. Não sei se na cidade não sei se tem lá também, né? Tem escola militar, tem a escola de aplicação que é da Federal e a escola de aplicação da UPE. Acabei ficando na escola de aplicação da UPE, que é uma escola pública, né? E aí de lá eu fiquei da 5ª série até o 3º ano, que antigamente era a 5ª série, né? Agora é 6º ano, 7º ano. Sim. Então lá era da 5ª série, fiquei até o 3º ano. E aí fiz a faculdade de medicina, testei o vestibular em 2007. Certo? Então fiquei nessa escola todos esses anos. Então fiz o vestibular. Agora acho que vai ser até um tema importante para a gente debater. O que é importante para a gente estudar, né? Como é que focar para aprovar na faculdade de medicina. Então, no meu 2º ano da escola, além de estudar bem no 1º ano, 2º ano, foquei mais no ensino médio, né? 1º ano, 2º ano, 3º ano. A partir do 2º ano eu já comecei a fazer algumas isoladas. Fiz isoladas de biologia, de química, de física. E aí no 3º ano eu fiz novamente algumas isoladas. Comecei a fazer no curso de Fernandinho, aqui também em Recife. E junto com os outros professores que eram junto com eles. Tinha de química, fiz física. E no final acabei fazendo todas as matérias que eles liberaram para mim fazer. Para eu fazer. Já sabia que queria medicina ou teve alguma influência assim de alguma... Rapaz, quando eu era interessante, quando eu era criança, eu tive uma doença, que alguns vão conhecer, que é PTI, que é púrpura trombocitopênica idiopática. É mesmo? Não sabia não. É novidade pra mim também. Começa a saber das coisas, né? Sim. Pois é, essa doença, as plaquetas caem, né? Depois o pessoal vai procurar saber o que é plaqueta aí, que é uma célula do nosso organismo que é responsável pela coagulação, né? Então, se você tiver as plaquetas muito baixas, tem risco de sangrar. Então, qualquer pancadinha que tocava assim na pele já ficava roxo. E aí eu fiz o tratamento, tomei corticóide, fiquei todo inchado. Quem já tomou corticóide sabe, né? Que você incha, né? Faz aquela face escorxingoide, você fica todo inchado. Então, quando eu ia muito para médico, né? Fazia exames, comecei a querer ser pediatra. Assim, graças a Deus, não mudei de ideia. Tem que ter um dom para fazer isso, né? Tem que ter um dom, tem que gostar muito. Graças a Deus eu tenho muitos amigos pediatras, graças a Deus por eles. Porque para você ser pediatra, você tem um paciente. São 2 pacientes, né? A mãe, que é a mãe e o próprio. São alguns pacientes. Você lida com 2 pacientes ao mesmo tempo. Então, assim, na infância eu queria ser pediatra, mas logo mudei, sempre gostei mais da área de física, de matemática, achei que ia mudar mais para exatas, né? Mas chegou lá por volta do 1º ano do ensino médio, 2º ano, e aí já comecei a voltar mais essa atenção para a medicina e eu
realmente vi que queria fazer medicina a partir do segundo ano do ensino médio. Então foquei mais, segundo ano, terceiro ano, fiz as isoladas. E aí passei, assim, foi na primeira tentativa, você fala assim, você passou de primeira? Foi, mas foi anos anteriores que você vem focando naquilo, né? Não Sim, foi claro. apenas, né? É Só uma construção de vários, A vários preparação anos, é né? longa, né? Preparação O resultado longa, desde a escola, você vai de longo focando, prazo. vai pensando no que é que você quer de objetivo. Quando você já tem um objetivo, é mais fácil. Você foca naquilo e fica mais fácil de ser aprovado. Então, segundo ano foi quando eu realmente decidi. Na minha família, também eu acho que vocês também não sabem, foram 14 tios de parte de pai. Assim, minha avó de parte de pai teve 14 filhos. Ganhou de mim, que eu tenho 11. Eu achei que o meu já fosse muito. Olha, parte de mãe 6, ou seja, eu tenho tenho primos pra caramba. São muitos primos, mas nenhum da área de medicina. Sim. Tem fisioterapeuta, psicólogo, mas médico nenhum. Então, foi meio que fui desbravar essa área aí, sem um conhecimento prévio. Tem muita gente que já tem um pai que é médico, tem vários, né? Uhum. Talvez facilite um pouco, mas às vezes você tem que desbravar o que você não conhece. Então, o desconhecido, quando você não sabe, fica um pouco mais difícil, mas às vezes é até mais prazeroso para você caminhar e conhecer. E durante o curso, assim, tu realmente se identificou? Realmente era o que tu esperava? Como é Na que medicina, foi, assim? né? Na medicina. Rapaz, eu já entrei, assim, até uma pergunta muito comum, quando eu coloco as caixinhas de pergunta lá no Instagram. Eles sempre perguntam, né? Você já entrou na faculdade querendo neuro? Assim, aí você Perguntam demais isso. pergunta direto. E essa escolha da especialidade é uma coisa muito peculiar, né? Às vezes cada um se apega a uma coisa, outra coisa para poder escolher a especialidade. Com certeza. Isso, e às vezes você escolhe no final, tem uns que já escolhem no começo. Tem uns que depois passam o curso todinho com dúvida, né? E no final escolhe ali na hora de fazer o X e de repente às se vezes- encontra, né? E às vezes ele escolhe errado. Né? E às vezes quem escolhe no começo escolhe errado. Eu que o diga. Eu vou contar depois a história aqui que eu escolhi errado, mas depois corrigi. Mas enfim, vou continuar com o Abraão. Abraão, você estava no curso de medicina, e como é que foi? Como é que você, durante o curso, se identificou em querer, pensou em fazer neurocirurgia? Como é que foi isso? Pois é, eu já falo para todo mundo que eu sou meio neurótico. Desde que comecei a faculdade, eu já entrei querendo neuro. Então a dúvida inicial no primeiro período era neurologia ou neurocirurgia. Antes de finalizar o primeiro período, eu já tinha escolhido neurocirurgia, vi que a área cirúrgica realmente é o que me enchia os olhos, que é o que eu queria. Apesar sem conhecer de fato como é que era a residência, como é o mercado de trabalho. Mas assim, a área, né, o tema de neurocirurgia, conhecer o cérebro, ver o cérebro aberto é o que me chamava mais atenção. E aí eu fui focado nisso, mas eu acho que vale a pena frisar que você não deve fazer toda a faculdade só estudando e focando naquele tema que você quer, né? Até porque na prova de residência cai tudo, né? Cai tudo. Então você tem que estudar Cai de a tudo parte um mais- pouco, né? Cai a parte mais básica. Cai As o, 5 áreas básicas os da ciclos medicina, né? básicos. Né? Básico, né? Que é pediatria, cirurgia geral, Ginecologia, ginecologia, obstetrícia, obstetrícia, saúde preventiva, E a saúde saúde coletiva. coletiva. Então você tem que focar em todas elas, mas você sabe que durante a faculdade você sempre vai tendo aquele gostinho a mais pelo que você quer, vai focando um pouquinho mais, mas E eu tem que acho estudar tudo. extremamente importante esse contato prévio com a especialidade, né? Até para Sim. você tomar uma decisão acertada. Eu acho que você fazer uma escolha que vai representar o resto da sua vida profissional, né? Que é a sua especialidade, a área da atuação que você vai fazer. É uma escolha que você tem que ter um contato prévio até para ver, porque às vezes você imagina uma coisa quando chega lá é outra. A rotina é outra, Exato. né? O mercado é E outro. como foi, rapidinho, e como foi, Abraão, que tu identificou com relação a essa neurologia e neurocirurgia? Não vou fazer neurocirurgia porque neurologia não faz muito meu perfil. Como é que foi essa diferenciação? A gente tem uma ideia inicial, assim, né? O neuroclínico, como fala, é o clínico, né? Você é mais de consultório, ambulatório, tem aquelas patologias, às vezes é uma patologia mais rara, você tem que investigar e tratar. E a cirurgia eu via mais como algo mais, digamos assim, direto, operar, tratar e curar mais rápido. Não que a neurologia não faça isso, né? São áreas completamente diferentes, apesar que muita gente acha que então, você é neuro. Muita gente acha que eu sou neurologista, mas não. Muita tem gente. muita- Isso é uma coisa que eu acho que até é um tema que a gente tem que abordar depois em outros Tem. episódios do podcast. Tem, Porque com certeza. as pessoas. Quando era estudante de medicina, eu não sabia a diferença de um neurologista para um neurocirurgião. Eu completamente. conheci um neurologista que eu achava que ele operava. Tipo assim, então,
Se a pessoa que faz até medicina não sabe muito, imagine pessoas que não são da área, né? Tem muita gente que acha que o neurocirurgião é um neurologista que opera, né? Porque a formação é a Mas mesma. não A formação é a mesma. Formação diferente, as residências são diferentes de cada um, né? Bem diferente. Tem muito doente meu que chega e eu vejo que é mais da área de neurologia, eu já repasso, encaminho para o colega neurologista clínico. E da mesma forma, tem doenças potencialmente cirúrgicas que o neurologista manda para o neurocirurgião, né? Isso é importante. E o que o Licélio falou, que é importante você vivenciar e conhecer a neurocirurgia, porque você realmente vai tomar uma decisão importante. Você pode se arrepender, né? Tem muita gente que começa a neurocirurgia e não é infrequente começar e desistir. A gente já tem vários colegas, conhece vários casos, que começa, faz um mês, tem pessoas que fazem até um ano, até mais, e depois desiste e consegue achar uma área que lhe traz mais prazer no futuro, né? Então, assim, no meu caso, eu tentei acompanhar alguns neurocirurgiões, principalmente no final. No começo é mais a área básica, você está aprendendo mais fisiologia, anatomia. Então não vejo muito sentido, apesar que muitos estudantes já no primeiro, segundo período procuram acompanhar a cirurgia, mas eu não sei se é o melhor momento. Eu também concordo contigo. Eu acho que às vezes é importante, mas é um pouquinho precipitado. É meio que pular uma etapa. Tem as etapas, né? Que você vai direitinho e a partir quando você começa o ciclo clínico, eu acho que aí começa, né? A parte mais já acompanha essa vivência mais para frente, você traz uma maturidade maior, você traz uma compreensão maior até do que está acontecendo. Às vezes o cirurgião... Eu já acompanhei desde o início da faculdade e eu comparo com o final da faculdade, que eu continuei acompanhando a faculdade toda, basicamente a neurocirurgia, mas eu acho que a parte mais proveitosa foi de fato mais pro final da faculdade mesmo, que eu tinha um nível de compreensão e maturidade muito maior do que o início, né? Às vezes o cirurgião não consegue nem explicar muito para o estudante que está muito no começo, porque assim, está muito verde ainda, né? Não tem um ciclo básico, então fica realmente essa questão. Mas voltando assim ao teu histórico, assim, Abraão, então durante a residência, assim, a gente sabe que a neurocirurgia, assim como a medicina, tem várias sub-áreas, né? Então, durante a residência, como é que foi, assim, tu viu a residência médica na tua construção como pessoa, como profissional e na escolha dessa... Hoje em dia você faz, opera comigo a parte de coluna. Como é que você se descobriu nessa sub-área, assim, durante a residência médica? Então, antes de chegar, só pra gente concluir o tema anterior, de acompanhar, apesar que eu falei que no começo, ainda na faculdade, né, pra chegar na residência, na faculdade de medicina, apesar de que eu acho que no finalzinho, como o Licélio falou, é mais importante você ter uma bagagem maior para entender o que é que você está vivenciando, né, nas cirurgias, por exemplo, mas desde o segundo período eu já acompanhava, ia no Hospital Otávio de Freitas, acompanhava o pessoal da ortopedia, coisa mais assim, trauma, ia lá, via uns dedos quebrados, umas cortes, ia lá suturar, ficava doido. É igual um pinto no lixo, né? Você nunca fez aquilo, você vai lá e é uma alegria. Chega para casa, conta para a mãe... Mãe, acabei de suturar a primeira vez. É bom demais, é muito bom. Você sempre fazer algo novo, você vê que está aprendendo e algo que você quer é interessante demais. Mas no final da faculdade realmente é melhor para você acompanhar a cirurgia. Você já tem até para diferenciar as áreas, né? E até para buscar escolher. Então, escolhida a neurocirurgia, a gente faz a prova da neurocirurgia. Depois a gente pode até falar, dar algumas dicas de como estudar para passar na prova da residência, né? Mas como ela perguntou aí sobre a residência em si, de fato são várias sub-áreas, né? Acho que pouca gente também conhece. Quem não é da área, pouca gente conhece. E aí tem a subespecialidade de neurocirurgia funcional, coluna, base de crânio, né? Tem médicos mais oncológica, vascular, pediátrica. Vascular, pediátrica, realmente são várias. Nervo periférico. Ela não gosta muito de nervo periférico, né? Gosta. Pouca gente gosta. Ainda bem. Fica mais pra gente operar. E a coluna em si, né? Pelo menos na minha vivência na residência, eu via que muita gente não gostava de coluna. Ou você gostava muito, ou não gostava nada de coluna. Normalmente eu amo ou odeio, né? Porque realmente você tem que se identificar. Realmente. E aí a coluna, via que muitos colegas fugiam das cirurgias de coluna e eu acabava aproveitando. No primeiro ano da residência, depois vocês podem contar melhor, a gente fica mais na neurologia, né? Alguns plantões na neurocirurgia, mas fica mais na neurologia durante todo o primeiro ano. Segundo ano a gente fica mais fazendo instrumentação, ajudando no pré-operatório dos pacientes. Aí a partir do terceiro ano a gente faz mais os acessos. E aí é quando a brincadeira começa a melhorar para quem gosta de operar, né? Com certeza. Pro residente que tá lá colocando a mão na massa, aí é
que começa a ser bom. E aí no 4º e 5º ano, são 5 anos de neurocirurgia. Nos últimos anos, aí quando a gente chama que somos R+, né? Que tem o R-, né, nos primeiros anos, e o R+, é dos 2 últimos anos. E é quando a gente começa a realmente fazer o tempo principal da cirurgia, na coluna ali passando parafuso, né? Fazendo a descompressão da coluna, a mesma coisa no crânio também, né? E aí eu aproveitei, eu já vi que a partir do 3º ano da residência, eu via que realmente coluna me enchia os olhos, gostava daquele tema das cirurgias, fazer corpectomia, descompressão medular, um paciente chega com traumatismo, a nossa residência tem muito de trauma, né? Então a gente via muito trauma. E aí gostava muito de ver um paciente com traumatismo na medula, na coluna e fazer aquele descompressão, fazer um alinhamento da coluna. Mas assim, gosto muito do crânio também. Vascular, cirurgia de aneurisma, base de crânio, mas eu vi que realmente a minha área era a coluna. Ótimo. Sempre tem que... Todo mundo, na verdade, né? Se identifica com... Não é porque a pessoa é neurocirurgião que vai fazer o geral, né? A gente faz, mas assim, sempre se identifica com algo mais específico, né? E partindo agora para Dr. Ulicélio. Como é que foi, assim, a sua trajetória aí na medicina, desde quando você era estudante? Por que você quis fazer medicina e por que você quis neurocirurgia e por aí vai? Perfeito. Então, como o Abraão falou, eu sou daqui de Recife mesmo. E eu quis fazer medicina, eu lembro muito bem que eu estudava no colégio de aplicação. Estudava no colégio de aplicação e eu me identificava muito com a área de exatas e biologia, né? Mas eu sempre gostei de gente, né? E assim, quando você vai para a área de exatas, você fica muito mais na matemática, na máquina. E medicina, de certo modo, me daria essa possibilidade, né? Toda a família do meu pai teve 2 famílias, né? A primeira família e a gente. Mas aí todos os meus irmãos e meu pai era da área jurídica, né? Então a gente lá em casa achava e eu tendia a seguir a área do meu pai, mas eu acabei seguindo a área de medicina. Tive uma inspiração, o meu irmão mais velho, por parte de mãe, ele é médico, né? E isso de certo modo me estimulou e facilitou. E aí, quando foi mais ou menos no 1º e 2º ano, eu comecei a me preparar, através da época que me estimulei mais a me preparar, porque foi na época que começou um vestibular, que era vestibular seriado, você fazia uma prova no 1º, 2º, 3º ano. Peguei essa época também. E aí eu me estimulei e comecei a me preparar, porque eu sabia que era um curso difícil, que tinha que ter uma dedicação maior, a concorrência era elevada. E acabei fazendo esse vestibular seriado, que era na época da UPE. Mas no 3º ano fiz Fernandinho, fiz cursinho preparatório. E acabei passando nas duas grandes faculdades daqui, né? Que é a Federal e a UPE. E escolhi a Federal, né? Já durante eu acho que é interessante, é bem peculiar. Eu acho que as pessoas que escolhem neurocirurgia, elas começam desde cedo a querer e a gostar de neurocirurgia, né? Pelo menos todo mundo que eu converso sempre pensa desde o início da faculdade ali. E aí foi no 1º período da faculdade que eu conheci um professor chamado Dr. Marcelo Valença, que eu acabei entrando pro grupo de pesquisa dele. E ficava acompanhando... No 1º período já? No 1º período. Caramba. Acabei entrando para o grupo de pesquisa dele, num simpósio que teve lá na Federal. Massa. E aí, alguns meses depois, ele disse, não, você gosta tanto de neuroanatomia, a gente fala tanto, não, você não quer acompanhar a cirurgia? E eu comecei a acompanhar algumas cirurgias dele. Já no começo, já? Já no começo da faculdade. E aí, é como eu falei, né? No início, eu acho que eu não tinha maturidade, não tinha o conhecimento suficiente para entender aquele procedimento, mas eu já gostava muito e achava muito bonita a anatomia. A rotina, via como era. Eu via a rotina, né? Via como era, via que as cirurgias eram longas, né? Via que começava a ter uma noção disso. De certa forma já forma um pouco a pessoa, né? De todo modo, sim. Você tem um primeiro contato, né? Você vê como é aquela rotina ali, apesar de não compreender bem. E aí, quando foi meados do 4º período, eu fiz uma prova, uma seleção para uma liga, né? Eu acho extremamente importante essas ligas universitárias, essas ligas de medicina, porque põem você num contato, oferecem a você oportunidades que a faculdade não oferece, né? Que eram estágios práticos na área de interesse. Até para o currículo também, né? Até para o currículo também, porque hoje em dia conta como extensão, conta para a prova da residência, né? E aí, essa liga me proporcionou o contato com o HR, né? Quando eu era no 4º período, a LPN, a Liga de Pernambucana de Neurocirurgia. E aí foi quando eu conheci
Erlan. Eu ainda lembro, eu lembro de tu como estudante lá no Trauma lá. Exatamente, aí eu comecei a acompanhar. Eu tô ficando velho, né? O cara dizer assim, pô, eu lembro que tu estudante, pô, como se eu fosse muito velho, mas não sou velho. Quando o Licélio chegou na residência, tu já tinha terminado, não? Eu tinha acabado de terminar, Não, né? eu não sei, tu entrou em qual ano? 2019. Não, a gente terminado já. Tinha terminado. Não, tu entrou em qual ano? Entrei na residência em 2019. 2019. Ah, não, já tinha internado, terminei em 2018. 2018. Foi, né? então quando eu era R5, tu era R1 ou 2? R1, R1. É. Eu lembro do chefe Abraão. Bonzinho, né? É. Bonzinho. Bonzinho. Depois a gente fala sobre esses detalhes sórdidos da residência. né? Sim, mas e aí, como é que foi assim, tu durante... Mas aí ao longo da liga, né, eu Falou. comecei a acompanhar os plantões de neurocirurgia, me relacionava bem com o pessoal da neurocirurgia. E quando foi na época do internato da faculdade, eu deixei um pouco de lado esse acompanhamento, esses plantões que eu acompanhava, até para estudar, para me preparar para a prova da residência. Importante isso, hein? E foi o próprio pessoal do HR que me aconselhou a fazer isso, para deixar um pouco de lado e me preparar para a residência, até porque, como Abraão já falou, e Erlan ratificou, o assunto da prova da residência não tem nada a ver com neurocirurgia, né? Até pode cair uma questão ou outra, mas muito raramente. Isso. Você tem que dominar as 5 grandes áreas básicas da medicina, né? E é interessante porque eu já havia tomado minha decisão desde o início, né? E muita gente às vezes toma essa decisão e lá na frente modifica. Mas eu sustentei aquela decisão, achava que era aquilo que eu queria. Eu tinha certeza porque eu tinha acompanhado, sabia a rotina. E até hoje estou aí, na neurocirurgia. Ainda não desisti, não. Tá no quarto, Tô no quarto ano, né? Tô no quarto ano. Normalmente o pessoal desiste no começo, né? Desiste no Não começo. conheço ninguém que desistiu no final. Também não. No final é só se tiver algum Você conhece problema. alguém que terminou e desistiu, não seguiu, não? Rapaz, Não conheço. Não conheço, não conheço, Realmente não. no começo. E até é muito agora, difícil, né? e até agora tu tá se identificando. Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta. Mas para o público, assim, se identificando com que tanto, assim, de sub-área na neurocirurgia. Mais ou menos assim, na época em que Abraão falou que ele começou a se identificar, eu acho que do R3 em diante eu comecei a me identificar muito com a área de cirurgia de coluna. Sim. Né? E tenho tido muito contato ultimamente com a área de terapia da dor. Então são duas áreas que Muito bom. eu acho que são áreas que se encaixam. Sim. Com certeza, né? O mesmo paciente né? traz muitas vezes essas duas demandas. Isso. Né? E são áreas que eu gosto bastante, que eu vejo bastante resultado positivo para o paciente. Né? Não que eu desgoste de crânio também, obviamente a gente gosta de sistema nervoso, né? Sim. Com certeza. Nervo periférico, crânio, toda aquela anatomia, lidar com o sistema nervoso é muito gratificante, é muito prazeroso. E principalmente trazer o benefício para alguém, né? Ajudar alguém com essa arte, né? Com essa profissão. Eu, no caso, falando um pouquinho agora da minha trajetória, né? Eu, na verdade, não sou daqui, né? Abraão e o Licélio sabem. Eu sou de Teresina, no Piauí. Minha história é um pouquinho de localização bem diferente daqui. Eu, quando era estudante, né, eu gostava muito, até a quinta série, né? Era série naquela época. Eu gostava muito da parte de saúde, realmente. As ciências biológicas, né? Tu sempre gostou da área de saúde? Gostava muito e não gostava muito de exatas, até a quinta série. Aí depois, até mais ou menos o primeiro ano do científico, eu comecei a gostar muito da parte de exatas. Mas eu já tenho um irmão mais velho que é médico, né? Ele começou a medicina justamente quando eu comecei o primeiro ano do ensino médio. Então, meio que por influência também, eu gostava muito da parte de ciências biológicas e de exatas, mas por uma certa influência, logicamente, também acabei escolhendo a medicina. Então, assim... Mas ele é neurocirurgião também, não? Não, é otorrino. Otorrino. É otorrino. E não foi pro otorrino, não? Abraço aí pro Alisson, meu irmão. Sim, então, ele fez otorrino em Salvador e tal. E ele era 3 anos à minha frente, então. Quando ele começou a medicina, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu, particularmente, eu sabia que o curso de medicina era muito concorrido. Na época, lá em Teresina, tinha na Federal, na Estadual, e tinha uma faculdade privada só que tinha um curso de medicina. E, obviamente, os meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade privada para fazer medicina, porque já era caro na época, né, em 2006, e hoje em dia está até mais caro ainda, eu acho. Então, eu tive que passar na pública. Eu fiz 1 ano, não passei. Fiz o pré-vestibular e consegui passar tanto na Federal quanto na Estadual.
Então eu passei, fiz, e logo no primeiro período, que a gente paga neuroanatomia, né? Normalmente não é no primeiro, né? É no primeiro período. Né? Eu acho que em quase em todas as faculdades é no primeiro ou no segundo período, no máximo. Então, quando eu paguei neuroanatomia, meio que eu já me identifiquei muito com a neuroanatomia. Mas eu não tinha na cabeça, assim, de neurocirurgia ainda, no primeiro período, né? E eu acabei tendo uma nota muito boa e fiquei como monitor. Então, essa monitoria, eu fiquei, eu acho que uns 3 semestres como monitor de neuroanatomia seguida, assim. Então, eu acabei aprendendo muita parte da anatomia. E quando eu cheguei no 5º período só, eu não acompanhei cirurgia muito precoce, não. Eu realmente só fui começar a partir do ciclo clínico, que lá na Federal era a partir do 5º período, que a gente mudar, né, do básico pro clínico, né? Começa a ir pros hospitais e tal. E eu lembro como se fosse hoje, um professor, o Dr. Arquimedes, foi meu tutor na época. Devo muito a ele, muito mesmo, Dr. Arquimedes. Ele deu uma aula sobre AVC hemorrágico, numa salinha bem pequenininha que a gente tinha lá no hospital. E no final da aula, eu cheguei para ele, professor, tudo bom? Me apresentei. Como o pessoal faz com a gente hoje, né? Cheguei para ele e falei, professor, eu sou Erlan, fulano, tal, eu me interesso muito pela área de neuro, queria saber se eu podia acompanhar o senhor no plantão, na cirurgia, igual como acontece hoje. É impressionante como você revive... Papel, né? O mundo gira, né? Gira assim, 180, né? Você vira totalmente. E na época ele é assim, um pouco fechadão assim, mas gente finíssima. Mas toda quarta-feira à noite eu ia pro hospital de urgência lá de Teresina e ficava lá vendo as cirurgias com ele. Então isso foi uma das coisas que me deixou já propensa a fazer neurocirurgia. A partir do 5º. Mas assim como tu falou, Licélio, eu fiquei do 5º até o 10º acompanhando. Porque quando eu entrei no internato, só estudar para a prova. Eu não acompanhei mais nada. Agradeci muito ele e expliquei, logicamente, que não ia mais acompanhar, justamente para focar nos estudos da residência média, porque a gente sabe que neurocirurgia são pouquíssimas vagas, então realmente você tem que estudar muito. E como tu falou, estudar todas as áreas. Não adianta saber muito neurocirurgia e não saber as outras que você não vai passar. Você pode ser um crânio em neurocirurgia, mas enfim. Então eu acompanhava muito ele e também durante a faculdade eu, felizmente ou infelizmente, eu vou explicar por que eu infelizmente, eu acompanhei também um cirurgião plástico. Eu acompanhei um cirurgião plástico lá de Teresina, meio que na mesma proporção. Eu acompanhava toda semana quase o neurocirurgião e acompanhava também um cirurgião plástico. Vi todas as cirurgias plásticas que vocês imaginarem, mamoplastia, abdominoplastia, prótese de mama, lifting facial, tudo que vocês imaginaram. Então, na época, quando eu fui fazer a prova de residência, eu fiquei na dúvida. Para mim não foi tão fácil, porque eu fiquei na dúvida na época entre cirurgia plástica e neurocirurgia. Aí, entro infelizmente, na época, em 2011, que eu terminei medicina, prestei prova em 2011, né? Final de 2011 para 2012, eu fiz prova para cirurgia geral. Não foi para neurocirurgia. Não sei se vocês sabiam disso, acho que a Bruno sabia. Acho que eu sabia também. E eu passei para cirurgia geral lá em Teresina. Eu não fiz prova em outros estados. Você só fez para cirurgia geral, não fez para neurocirurgia? Só para cirurgia geral, pensando em fazer plástica. Entrei para cirurgia geral, passei 3 meses, 2 para 3 meses, não deu 3 meses completos. E realmente eu vi que eu tava indo para lá odiando. Eu ia pro hospital todo dia odiando o que eu tava fazendo. Então eu parei e me perguntei, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Tô fazendo uma coisa que eu não gosto e tô insistindo nisso. Então eu desisti de cirurgia geral e tive que estudar o ano todo de novo para fazer neurocirurgia, que realmente é o que eu gostava de verdade. E eu acabei fazendo, logicamente, em vários locais, né? Fiz na minha época não tinha lá em Teresina a residência de neurocirurgia. Hoje em dia tem. Hoje em dia tem, lá no Hospital São Marcos, com o chefe lá, Dr. Nazareno. Espetacular. Abraço do Nazareno. Tem lá na época não tinha. Eu fiz em Recife, né? Aqui na restauração, fiz prova em São Paulo. Em São Paulo eu fiz umas 5 provas. Fiz também em Campinas, né? Fora da capital. E na época eu não fiz o PSU, né? Que é o de Minas, porque chocou com a prova de Campinas. Então eu acabei passando em algumas, mas eu já tinha escutado uma referência
extremamente boa do Hospital da Restauração, né? Então, acabei escolhendo a Hospital da Restauração. Então, assim, voltando lá no começo... Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode dizer. A dúvida que você tinha era lá, 50% de neurocirurgia, 50% de plástico, você gostava mais de neurocirurgia, o que é que lhe fez tentar primeiro a cirurgia geral e plástica? Ou foi o fato de não ter gostado da geral que fez você girar? Pois é, eu hoje em dia eu fico me perguntando se cirurgia plástica fosse acesso direto, eu acho que eu teria feito. Eu acho que eu teria tido, né, teria investido um pouco mais, mas na época eu também pensei assim, a questão da cirurgia plástica talvez um tema depois que a gente pode até convidar um cirurgião plástico para ir conversar sobre isso. Não é um mercado tão fácil, porque você pode fazer 100 cirurgias plásticas perfeitas. Se você fizer uma meio fora da perfeição, o seu nome já fica meio ali, né? Então, assim, isso pesou muito na época. E em Teresina, né, na época eu tinha a mente que eu ia morar em Teresina já tinha muito cirurgião plástico. Então, eu fiquei pensando, caramba, eu vou ter uma concorrência muito grande, eu vou ter em um mercado que não aceita muito erro e tal. Então isso martelou muito na minha cabeça e como eu gostava muito de neurocirurgia, então não, deixa esse negócio de cirurgia plástica quieto e vou fazer o que realmente eu gosto. Não era 50% não, era realmente uns 80%. Para neurocirurgia. Era uns 80% neurocirurgia e a plástica, na verdade, o que me levou a pensar em plástica foi a beleza assim da cirurgia. Eu gosto muito dessa questão de estética, então de reparadora, eu gostava muito, então de dar aquela satisfação para o paciente. Mas enfim, a neurocirurgia me encantou mais. Apesar de você não ser tão bonito assim, você gosta. Você gostava, né? Não, a gente gosta de ver nos outros. Pô. Eu acho que isso que tu falasse é extremamente interessante, né? O grande desafio da cirurgia cosmiátrica, né? A medicina cosmiátrica em si, né? Você aperfeiçoar o ser humano, modificar algo que não está doente, né? Isso. Você vai lidar com alguém que não está doente. Você vai pegar alguém que está sadio e ter um risco de transformar aquela pessoa. Essa é uma crítica doente, que todo mundo fala, né? É frequente essa crítica de tratar quem não está doente. Mas às vezes a pessoa tem uma doença psicológica, né? Exatamente. E que nada vale a pena. Não vai ficar satisfeito com nada que você fizer, né? Pois é, às vezes chega a esse ponto realmente. Mas eu acho que um ponto interessante que foi comum a nós três que a gente falou aqui nesse processo de escolha da especialidade, que é de fato que a gente escolheu algo que a gente gostava, né? De fazer algo que a gente gostava de seguir, de acompanhar. E eu acho que a mensagem que fica é que escolha algo que você goste. Porque trabalho não deixa de ser trabalho, né? Na hora que você tem que trabalhar no final de semana, na hora que você tem que sair de casa à noite para fazer alguma coisa, se você não gostar daquilo que você está fazendo, você não vai, assim, viver de forma tranquila porque toda profissão tem seus ócios, né? Tem suas partes negativas. Então, se você de repente não escolhe aquilo que você gosta, ou não se permite gostar daquilo que você faz, eu acho que quando você chega na parte negativa da profissão, porque vai chegar, invariável, é trabalho, qualquer profissão que você escolha, seja você empresário, seja você médico, advogado, sempre vai existir aquela parte ruim, né? Nunca vai ser 100% bom, algum paciente vai complicar, você vai receber alguma crítica, você vai ter alguma dificuldade com alguma coisa e gostar daquilo que faz, ou se permitir gostar daquilo que faz, ou fazer o que gosta. Apesar que a gente realmente gosta da neurocirurgia, especialmente a coluna, mas a gente sabe que a residência em si, acho que não tem como gostar muito assim, né? É uma fase, né? A gente tem que pensar como uma fase. É isso mesmo. Tem que pensar uma fase. Sabe que vai acabar. Se não acabasse, ninguém seguraria 5 anos. Se não tivesse em mente, desiste. Se não tiver, você tem que botar na cabeça que é uma fase. Eu acho que é um jogo de inteligência emocional. Isso. Eu acho que mas como fazer? Acho que muita gente pode até conversar depois como é que é de fato a residência da neurocirurgia. Mas como é que vocês, depois eu conto a minha parte, mas como é que vocês faziam para tentar amenizar a dureza da residência? Muito tempo sem dormir, só trabalho, várias horas, né? Inclusive passa além das 40 horas que são preconizadas, né? Porque assim, a área cirúrgica é assim, você está operando o paciente. A cirurgia prolongou 10 horas. Né? Eu vou ali dormir. Deu minha hora. O MEC diz que é 60 horas. Acabou a cirurgia. Tem muita gente que pergunta, doutor, como é que você passa 12 horas sem fazer xixi? Você está com um paciente na sua frente, uma pessoa na sua frente, precisando de você. Não tem como, né? Você vai sair, não pode, você vai finalizar. É a vida que está nas suas mãos ali. Durante a residência, assim, fora o ato de gostar muito, isso é o que eu acho que é o que influencia mais.
você ter aquele sonho em se tornar um neurocirurgião. Eu acho que isso é o pilar para você... É o combustível para você ter, seguir, né? Porque, assim... Tá seguindo o seu sonho, o que é que você quer. Para quem tá assistindo a gente e pensa em fazer neurocirurgia, não é querendo falar assim não, mas realmente é uma residência muito pesada. É muito pesada. Eu me vejo hoje em dia como um Erlan pré-residência e pós-residência. Juro para vocês, a segurança assim, que eu tenho hoje como médico, como cirurgião, eu não tinha antes da residência. Eu era sei lá, inseguro. Tá lá, estudante, terminando o curso. Hoje em dia, assim, a mão que a pessoa sai, logicamente que depende do local que você faz a residência. Tem uns, né, você sai com a mão melhor, outros não. Aí vai também de outro tema, que é a escolha dos serviços que você vai fazer. Mas na restauração, né, como é que é o comum de nós três, realmente você sai com a mão muito boa, você sai com a mão muito segura, a gente faz muito procedimento e isso acaba aqui também somando, porque você sabe, outro motivo, né? Você tem um sonho de se tornar neurocirurgião e vocês têm a ciência de que você vai sair bem informado. Então você vai conseguir ofertar uma coisa muito boa para o paciente. Então era isso que ele deixava mais tranquilo, apesar da dureza da residência. Rapaz... Era isso que lhe apaziguava? Não, era só saber que ia terminar mesmo? Não, eram os dois principais. Porque assim, eu confesso para vocês, talvez, né, não foi o caso de vocês, mas como eu era de fora, quando eu vim para Recife, eu nunca tinha pisado em Recife. Em 2013, eu vim de carro, de Teresina para Recife. 13 horas de carro, né, para trazer o carro, né? Aí eu vim para Recife, nunca tinha pisado em Recife. Ou seja, nenhum familiar em Recife, ninguém. Às vezes um final de semana almoçar, dificulta, a comida da mãe é boa, né? Muito, né? cara, foi muito difícil. Dificulta. Muito difícil. Acho que nos primeiros 3 meses da residência, eu literalmente pensava todinho em desistir. Eu não sei se vocês podem dizer a versão de vocês, mas toda vez eu pensava, caramba, que negócio que é que eu tô pesado, fazendo aqui? Que negócio muito pesado, no sentido físico e emocional. Os dois pontos. O sentido emocional é como o Licélio falou, você tem que ter uma inteligência emocional grande para segurar o rojão emocional, né, da residência de neurocirurgia. Então, você está longe dos pais, longe da família, longe dos amigos, assim, amigos e irmãos que eu tenho lá em Teresina. Então, isso para mim, foi o mais difícil. Foi estar longe de todo mundo e estar sozinho. Eu lembro que eu ligava pro meu pai passava meia hora, 1 hora dando sermão em mim, dizendo, meu filho, foi muito difícil você chegar aí e tal. Você não vai desistir. Você não vai desistir, você é uma pessoa forte. E meu pai, até rapidinho contar para vocês, meu pai, quando ele tinha 16 anos de idade, ele saiu do interior dele, foi para a cidade morar sozinho para prestar vestibular para fazer direito. Meu pai é advogado. Então, ele me contava essa história dele e eu ficava pensando, caramba, o meu pai com 16 anos foi fazer isso. 16 anos. E eu, um macho de 30 anos já. Eu consigo também. Eu pensei, caramba, eu não tenho coragem nem. Eu não tenho coragem nem cara pra desistir de alguma coisa. Então, e era um sonho meu. Então, assim, não passar pela minha cabeça. Eu pensava em desistir, mas na mesma hora o pensamento ia embora e não, bola pra frente e vamos embora. Mas, Erlan, eu acho que você tocou num ponto extremamente interessante, porque de certa forma eu não sentia a mesma dificuldade que você. Eu sou daqui de Recife, sempre fui um cara de muitos amigos, muita família. E, de certo modo, a minha válvula de escape ao longo dessas épocas difíceis da residência sempre foram meus amigos, sempre foi minha família. Eu sempre buscava, assim, na hora que a gente conseguia fazer, sair com meus amigos, estar sempre presente. Então isso, de certo modo, me fazia esquecer dessa parte ruim, né? E eu acho que você tem que transformar sempre essas dificuldades em coisas boas lá na frente. Por exemplo, eu lembro uma época, não lembro se foi no R1, no R2, sempre foi no início da residência, que eu fiz alguma coisa errada lá, eu ganhei um seminário extra pra fazer. Um seminário castigo. Quem nunca, né? Quem nunca. Aí o seminário castigo era sobre um tema bem complexo lá, facomatoses. Todas as facomatoses e tal, não sei o que. Eu disse, puta merda, tem que estudar pra fazer isso aqui. Aí estudei, fiz lá, não sei o que. Aí 1 ano depois, eu fui no final do ano, na prova
da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Caiu lá, caiu o assunto estava fresquinho na minha cabeça. Eu tenho que enxergar... Naquela prova anual? Naquela prova não. Eu tenho que enxergar aquele seminário como algo positivo, né? Vou até agradecer a quem me deu esse seminário. Isso é interessante que eu acertei aquela questão por conta disso. Então, se você não transformar as suas dificuldades em coisas positivas para você, você fica só com sofrimento, né? E tudo tem os dois lados, né? Tudo tem os dois lados. Exato. Só ia complementar que, assim, na residência, às vezes, você via muitas coisas que você achava injusto, né? Você achava que estava trabalhando mais do que os outros. Tem gente que realmente deixava a mão mole, não queria trabalhar direito. E você sempre tentando fazer o máximo, né? Ver os pacientes adequadamente, ver todo mundo com calma, apesar que você trabalha mais quando você tenta levar um trabalho melhor e tratar melhor o próprio paciente, né? Então, eu sempre colocava na minha cabeça que, apesar de estar trabalhando mais, eu tomava isso como um privilégio, né? Tomar algo ruim e algo bom. Perfeito. Saber que, apesar de estar trabalhando mais, mas eu estava aprendendo mais. Isso seria algo importante para trazer um melhor tratamento, né? Melhor conhecimento para lidar com os pacientes no futuro. Então, apesar de você, na hora, achar que você está se lascando, se dando mal, mas coloca na mente que você está aprendendo mais do que os outros, então você pode aí ter um passo à frente em relação a isso. Sem dúvida. A gente vê muito, né? A gente que ainda trabalha na restauração, né? A gente vê residentes e tal. A gente vê, tem perfis e perfis, né? A gente vê que uns quebram mais a mão, enrolam um pouquinho para entrar em cirurgia. Faz o mínimo. Eu fico só olhando assim, rapaz. Faz o mínimo possível. Por exemplo, eu não sei se o pessoal, né? Logicamente o pessoal não deve saber muito, mas o R1, né? Contando um pouquinho como é a residência, pelo menos na restauração, mas eu acho que na maioria dos serviços. No R1, a pessoa fica mais na neurologia, mas também roda os plantões na neurocirurgia. Então, os plantões no final de semana, principalmente, né? E no R2, é aquele ano que você bota a mão mesmo para operar o trauma. O R2 ali, eu acho que você não pode nem cogitar não entrar em cirurgia. Qualquer hora que for, da urgência, de madrugada, 2, 3. O que chegar, você tem que resolver. O que chegar, pelo menos o R2 tem que ter interesse, né? Interesse em operar. O R3, aí no caso já é um ano de mais acessos, abrir o crânio para operar um tumor, e depois voltar para fazer o fechamento, que são várias etapas, né? A cirurgia. Por exemplo, tirar um tumor, você tem que abrir, né? Fazer o acesso. O R+, que é o R4 e o R5, vai fazer a retirada do tumor com o preceptor, o staff. E o R3 volta para fechar com o R2, né? O R3 ensinar também o R2 para fazer essa etapa. Então, no R4 e no R5, você basicamente fica no chama de tempo principal, né? Clipar um aneurisma, operar um tumor de coluna, tumor de crânio, fazer uns acessos um pouco mais complicados. Então, eu acredito que na maioria dos serviços deve ser assim, né? Agora eu tenho uma pergunta para fazer a Erlan. Você falou que o R-, os primeiros anos da residência, tem que ter vontade, né? Tem que ter interesse. Aí eu lembro, acho que no meu primeiro plantão, ou segundo, acho que foi o primeiro plantão. Talvez eu tava dando plantão contigo. Tu era o meu R3 ou era R1, não era isso? Eu acho que era isso. Eu acho que era 2 anos na frente. 2 anos na minha frente. E eu cheguei no meu primeiro ano, agora eu sou neurocirurgião. Eu já sei até o que ele vai falar. Eu era estudante, já acompanhava a neurocirurgia há um tempão, só aguardando chegar a minha vez, né? Aí chegou no primeiro plantão... Agora que entrou, vou operar tudo agora. Vou operar sozinho. O cara no R1, pô. R1, acabei de começar. Com sangue nos olhos, querendo fazer tudo, né? Você doido pra chegar um paciente cirúrgico e os R+, os staff não querendo. E eu doido pra não chegar nada. Pra chegar nada, pra descansar, mas o R1 tá doido pra operar o que chegar, né? No plantão. Aí, pronto, subiu pra cirurgia, uma descompressiva. Aí, botou os campos cirúrgicos, né? O paciente já anestesiado, entubado. Aí o Erlan... Detalhe. Era a primeira cirurgia que a Abrão entrava comigo. Sabia mal quem era o cara, pô. Ele nem me conhecia. Já queria que desse tudo, né? Erlan, me dá o bisturi, deixa eu começar. O cara chega pra mim no R1, a primeira cirurgia. E aí, pô, deixa eu cortar aí. Rapaz, a primeira cirurgia tua comigo, nem te conheço, não sei nem se vai fazer loucura aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos devagar. Mas o residente, quando começa, ele tem que ter sangue nos olhos mesmo. Mas tem que pedir. Essa iniciativa e proatividade é muito importante, né? Aí você ganha o não, mas você tenta. Né? O não você já tem, né? Mas o não que eu dei pra ele, na verdade, mas na minha cabeça eu fiquei pensando, pô, o cara é interessado. No fundo, você fica isso pensando, o cara é interessado, entendeu? Ele gosta, entendeu? Tu tocasse num ponto interessante agora, que eu li num livro de Business do Tumor Cerebral. Ele foi escrito por o chefe da Universidade de Miami, o Health, Ricardo Comotar.
E ele fala que Sei quem é, uma das grandes armas, siga ele no Instagram. uma das grandes armas do cirurgião é a disponibilidade, né? Sobretudo no início da carreira, né? Eu acho que você ser disponível é uma coisa que coloca você na frente da concorrência. Importantíssimo. Você se mostrar disponível. Além de outras características que a gente pode falar mais pra frente, para deixar só o gostinho de curiosidade, mas a disponibilidade. O que é que pode diferenciar você, né? Mas ele chama muita atenção disso, né? É você ter proatividade, disponibilidade. Ó, você quer que eu ajude você ali e tal, não sei o quê. Eu tô disponível, tô aqui, viu? Porque quem não aparece não é lembrado. É simples. Certeza. É interessante, só um ponto, um detalhe aqui. Tem muitos pacientes que chegam para mim e ficam maravilhados. Caramba, doutor, você responde no WhatsApp, você responde no Instagram. É assim mesmo, é assim mesmo. Isso é perfeito, porque a gente tende Tá a... disponível para o paciente. Isso né? é lei da importante. física, isso é lei da física. A energia, ela flui pro local mais fácil de passar. É. Passa pelo o fio de eletricidade, porque é mais fácil do que atravessar a borracha e passar pelo ar. Então, assim, quando a gente torna fáceis os caminhos, quando a gente torna fáceis essas conexões, né? A gente tende a atrair mais conexões. Com certeza. Quando a gente ajuda o trabalho de alguém, essa pessoa diz, pô, eu vou por esse cara aqui, porque esse cara, ele é mais fácil de eu resolver o meu problema, né? Então, se é mais fácil chegar em você, as pessoas vão tender mais a chegar em você. Então, essa disponibilidade é uma arma fundamental para a construção de uma carreira, não só do cirurgião, mas eu acho que de qualquer médico, né? A Estar sempre disponível. estar né? sempre disponível vai lhe dar mais trabalho, mas é isso que a gente está ali para ter mais trabalho, né? Nós temos o conhecimento, sabemos as patologias, conhecemos as patologias e o paciente precisa disso. Então, se você está disponível, você vai ter mais trabalho. E é isso que você quer. E aquela frase, eu vou perguntar para o Ulisses para saber se ele concorda com essa frase. Faça o que você ama e você não vai trabalhar nem um dia. O que você acha dessa frase, Ulisses? Eu acho que é uma grande falácia. Né? Isso aí é frase uma polêmico grande demais. falácia. Será que você não vai cansar mesmo? Eu acho que é uma grande falácia, né? Como eu já tinha dito. Você vai cansar, vai cansar do Vai mesmo cansar jeito. mais ainda. Você que gosta tanto vai cansar mais ainda. Vai né? cansar mais ainda. É aquela coisa, trabalho é trabalho. Trabalho é Qualquer trabalho, coisa. Então, é. assim, A gente- trabalho tem a parte boa e tem a parte ruim. Tem a parte gratificante, você ajudar alguém, você... sei lá, o paciente estava sem andar, agora ele anda. Se tirar a dor de alguém. Mas... a Cansaço parte ruim, físico o cansaço tem. físico, ele existe. E Não o vai deixar de existir. E até eu acho o que se você... emocional também, né? Eu modificaria essa frase, né? Eu acho que se você se dá a oportunidade de gostar daquilo que você faz, você vai cansar menos, né? Ou você vai ter uma resiliência maior para aguentar aquilo que é ruim do seu trabalho, né? Para poder conseguir chegar mais longe, né? Eu acho que você chega mais longe, né? Porque chega uma hora que você se torna repetição e aperfeiçoamento, né? E você repetir tanto aquilo que você nem gosta, você não vai conseguir chegar lá, né? Você não vai conseguir ter constância, né? Você não vai conseguir persuadir, você não vai conseguir ter constância naquilo que você não gosta. Disciplina. Você vai ter disciplina e constância, desenvolver uma habilidade, desenvolver uma técnica naquilo que você se permite gostar, né? Naquilo que você gosta. É aquela coisa, né? Disciplina é você... O que é disciplina, né? Você consistentemente fazer o que você não quer para você alcançar o que você quer. Então, eu acho que... E outro ponto que tu falou é resiliência. Eu acho que resiliência... Eu acho que é uma das características mais importantes para quem quer fazer uma área, uma residência numa área um pouco mais, digamos, Área cirúrgica. pesada. Né? Áreas cirúrgicas gerais. Não é só neurocirurgia que é pesada, não. As áreas cirúrgicas, ortopedia. E quer melhor treinamento de resiliência do que a residência de neurocirurgia. Aí muita, viu? Não é verdade? O R mais gritando com você e você. Mas Amém. esse é um Eram dois? treinamento. Eu acho que Amém. você tem que olhar da forma positiva, né? Isso é um treinamento para a sua realidade que você vai enfrentar. Dois pontos principais que eu levava sempre na minha residência. Mas a gente perguntava, Abraão, como você aguenta ser tão calmo? Porque muita gente me disse que eu sou muito calmo, né? Até acho que sim, sou calmo. Mas tem muita gente que acha que eu sou muito, muito calmo. Como é que você aguenta isso? E realmente são dois pontos que eu acho, que é inteligência emocional e resiliência. Perfeito. Minha residência toda foi baseada nisso. E também acreditar que Deus estava olhando por mim, né? Apesar de estar sofrendo ali, Com certeza. sem dormir. Colocar em casa, colocar o joelho no chão, pedir a Deus para aguentar. Quando aquele chefe, aquele R+, Deixa eu querer botar para lascar em você, Me faça aguentar as lâmpadas, pelo amor de Deus. você levar uma Eu tapa acho no que- rosto e dar outra Dá face outra para você. cara. Levar Eu acho que é importante. uma coisa extremamente interessante também, importante. Sempre agregue pessoas, né? Eu acho que a chave de quase tudo hoje são pessoas, né? Então, Isso. como o Abraão falou, aquele R+, que queria lhe prejudicar, queria de alguma forma ser chato com você, se possível, agrega aquela pessoa.
Acho No que futuro às vezes... até acaba criando uma amizade. Exato, lá na frente, e às verdade. vezes, lá na frente essa pessoa pode lhe ajudar de alguma forma. É né? verdade. O Pessoas- mundo dá voltas. Eu queria falar um detalhe, até que a gente tava comentando como deixar a residência que já é tão dura, mais tranquila ou menos dura a certo ponto, né? E aí tem um amigo nosso, todo mundo conhece, que é Benjamin, né? Um abraço aqui pra Benjamin Caose, Benjamin. Grande Benja. do Congo. Rapaz, aprendi muito com o Benjamin, ele foi o meu R igual. Gente, Pássaro, né? O finíssima, pássaro, Benjamin. gente. Ainda Meu hoje é- eu falo com ele. de vez em quando. Então vou colocar aqui uma frase que ele falava direto e eu vou falar por que foi tão bom e eu tentava fazer parecido com ele. Ah. Ele falava sempre, gentileza gera gentileza. Aí, viu? Rapaz, ele era meu R igual. Eu vou contar umas histórias, ele vai confirmar. A gente sabe que no R2 a gente passa a cirurgia toda, cirurgia de 10 horas, 9 horas, cirurgia toda em sala sem comer, né? Assim, ó, praticamente ele não almoça o ano todo no R2. Só que Benjamin, eu acho que foi o meu R igual que mais almoçou naquela residência. Não que seja, político, não. né? Não foi de meio-dia, não, mas sempre que tinha um tempinho ou antes ou depois ele almoçava. Rapaz, ele era um cara extremamente gentil. Ele Principalmente com as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. E interessante que toda vez eu passava ali na pediatria, né? Tinha a enfermaria. Tinha um bolinho pra ele. Rapaz, todo dia tinha uma marmitinha guardada para doutor Benjamin. Então ele não passava muita fome, não. O tempinho que ele tinha, alguém já tinha. Que ele é gentil, então alguém retribui essa gentileza, né? Isso é gestão Calmo, de né? pessoas, né? É gestão de pessoas. É gerir pessoas. Lidar com pessoas é extremamente importante. Então, só para concluir, até hoje mesmo eu fui, por exemplo, tirar sangue. Né? Sim. Eu fui no laboratório conhecido daqui, exame de rotina. E a técnica, né, que ia fazer a retirada da coleta de sangue, eu vi que tá um pouquinho assim mal-humorada, não sei por qualquer motivo. Aí, não, tudo bem. Aí coloquei lá o braço para tirar o sangue. Eu já comecei a conversar, né? Rapaz, tem quantos ml aí de sangue? Demorou um pouquinho. Tem uns 50 ml de sangue, vai tirar. Ave Maria, 50 ml. Foi Quase mesmo. quase uma doação. Uma né? humorada, né? Caramba. Aí, tudo bem. Só que ela trabalhou bem, apesar de não estar tão bem humorada, mas ela trabalhou direitinho. Fez o dela. Fez dela, praticamente não senti dor na picada. E só falar assim, rapaz, a senhora tem uma mão boa, viu? Não senti quase dor nenhuma. Rapaz, extremamente diferente o comportamento após você elogiar, ser gentil com a pessoa, ela já abre um sorriso, já conversa melhor. E você acaba mudando o dia daquela pessoa, né? Que você não sabe o motivo. Sem dúvida. Pode estar passando por algum problema, você ser gentil com a pessoa, lançar uma palavra de ânimo, isso muda o dia daquela pessoa. Eu acho que até na hora de você fazer uma crítica, né? A alguém que você lidere, por exemplo, eu acho extremamente importante, primeiramente, identificar os pontos positivos daquela pessoa. Porque por mais que você fale aquela crítica, por mais que aquela crítica soe negativa para aquela pessoa, a primeira impressão é a que fica. Você chegou sendo gentil, você chegou sendo educado, você chegou elogiando. E tem isso um retorno, tem muito né? estudo de neurociência retorno pra comportamental você. mostrando isso. Eu acho A que, gentileza volta para você, Volta. né? eu acho que uma outra frase que eu sempre carrego pra mim, essa gentileza gera gentileza, realmente é muito. Mas tem uma frase que eu sempre carrego comigo e eu sempre, às vezes até no Instagram mesmo, eu tento frisar, e para estudantes que acompanham a gente, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu acho que isso é a base, assim mesmo, a base de qualquer médico. Eu acho que deveria, né? Infelizmente a gente sabe que não, mas é a base de qualquer tratamento com o paciente, a relação médico-paciente, é tratar como você gostaria de ser tratado. Simples, né? Então, às vezes, né, eu acho que vocês vão confirmar isso também. Às vezes tem paciente que chega e diz assim: doutor, nossa, eu nunca fui tão bem tratado, nunca na consulta. E você se pega assim pensando: caramba, eu fiz uma consulta normal com ela. Eu expliquei o que deveria ser explicado, falei o que deveria ser falado, tá? E você fica se perguntando: o que será que eu fiz de diferente para o paciente ter gostado tanto? Então, assim, você fazer o básico hoje em dia, tratar como o paciente gosta de ser tratado, deve ser tratado, ou do jeito que você gostaria de ser tratado também, eu acho que isso é a base de qualquer atendimento, acho. Eu acho, Erlan, e você tocou num ponto crucial, mas que hoje a gente vive uma fase de transição, né? A medicina que nossos pais se atendiam, que nossos pais utilizavam, que nossos tios utilizavam, era uma medicina muito médico-cêntrica, né? Eu acho que minha tia, minha mãe ia pro médico e o médico falava e ela tinha que aceitar. Às E vezes nem olhava, né? Se você Às vezes perguntar ficava- pro seu pai quem era o melhor médico, era aquele médico que
diziam um bocado de coisa técnica que às vezes a pessoa não estava entendendo, mas às vezes você dizia assim, pô, esse cara sabe muito, esse cara é muito bom. Mas hoje a gente vive uma época de transição, a gente vive um consumidor, a gente tem um paciente consumidor diferente, é um paciente que tem informação, é um paciente que tem acesso às coisas, e é um paciente que, devido à concorrência e devido a outras coisas, A cobrança ele é maior. exige um nível de serviço diferente. Então os serviços médicos têm mudado, né? A procura dos serviços médicos a partir dos pacientes tem mudado, porque ele sabe da informação. E ele quer uma experiência diferente na consulta, né? Não só aquele médico que vomite uma série de informações técnicas, né? E simplesmente ele vai se sentir acolhido, vai achar que aquela experiência foi uma experiência legal, não é? Tem que ter empatia, né? Tem que ter Empatia com o paciente. Tem que ter empatia. E essa frase que eu falei, tratar como você gostaria de ser tratado. A gente está saindo de uma medicina centrada no médico, a gente está indo para uma medicina centrada no paciente, como deve ser, né? Que a gente está ali para tratar o E hoje doente. Muitas vezes o concorrência não acolhimento e a empatia acaba suplantando a técnica, o conhecimento Ah, técnico Perfeito. que o médico você, tem, né? você vê o que Erlan falou agora, que são coisas simples, é um rapport, é uma empatia, é um tratar com educação, com gentileza, que o paciente dá um feedback dizendo que aquela experiência foi uma experiência excelente. Né? Sendo que você fez Mas isso é uma questão o básico, histórica. Né? É, fez o normal, né? É o normal, né? Eu li um texto muito interessante que falava o seguinte, que de onde é que vem essa medicina centrada no médico, né? Essa figura do médico que sabe de tudo, que vai lhe demandar as informações, vai lhe dar as informações técnicas e você tem que aceitar. Essa figura vem da figura mitológica do médico, né? Esculápio, Asclépio era o deus da medicina, era uma figura mitológica, né? Era um deus. Então, a um deus você não vai questionar. Ele chegava lá, simplesmente curava as pessoas e era dono da informação, né? Então, essa forma de enxergar o médico dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, vem disso aí, vem de uma questão histórica, né? Mas aí a própria história vai tentando modificar essas coisas e eu acho que hoje vive uma fase de transição, né? Assim, uma geração para trás a gente tinha um tipo de médico, vive nessa fase de transição não só pelo fato da concorrência ter aumentado, você ter diferenças, você ter serviços se mostrando diferentes e o cliente, né, o comprador, ele acaba escolhendo aquele serviço que vai trazer a melhor experiência. Isso é uma questão humana, né? Você vai comprar o serviço que é melhor para você. Hoje em dia o paciente ele não quer um técnico. Vai procurar a gente que faz coluna, né, principalmente. Um paciente com hérnia de disco, ele não quer ir para um médico que é um simples técnico. Um técnico que vai operar o paciente. Não, ele quer ter um acolhimento, quer saber o que ele tem e as opções hoje em dia. E, além disso, a atualização. Não só isso, às vezes o paciente até chega com a técnica. Já chega lhe perguntando, doutor... O consumidor 3.0, ele tem a informação. Tem. É como tu falou, o acesso à informação hoje em dia, principalmente com um tema que a gente, né, vai debater depois, que é o marketing médico. Então, assim, hoje em dia, as informações de medicina, de técnicas, as chamadas minimamente invasivas e tal... Hoje em dia tem paciente que já chega pra gente trazendo isso. Então, se você não tiver atualizado, é como tu falou, a concorrência não permite hoje em dia você ser aquele médico técnico e não trata o paciente bem, não trata... Perfeito. Né? Nenhum marketing ou pouco marketing funcionava no passado porque não tinha concorrência. Então, qualquer coisa funcionava. Né? E aí vai da sua cabeça, assim funciona, é porque é assim e pronto. Nada diferente eu aceito. E engraçado que muita gente que criticava... Né? Acaba fazendo, né? Porque é uma coisa que não tem como... Muita gente que critica o marketing médico hoje em dia já está usando o marketing médico porque acho que se viu na obrigação de fazer. Né? Perfeito, eu acho que um grande dilema, né? Porque assim, se você for olhar também historicamente, existia um grande dilema ético na questão do marketing, né? Tanto para os médicos quanto para os advogados, existia uma série de restrições bem severas com relação à propaganda médica, né? Mas é uma coisa que é inevitável, né? A rede social transformou a forma como a gente se relaciona. Então, é inconcebível você, daqui para frente, tentar entender isso como uma coisa que não deva existir, né? Eu acho que o dilema ético do marketing médico hoje é o seguinte: existem pessoas, maus médicos, fazendo marketing e quem é bom e está deixando de fazer, está colocando em risco aqueles pacientes que vão atrás dos maus médicos. Então, assim, eu acho que se você é bom, você tem que fazer marketing. Infelizmente, tem muitos maus médicos, né, que sabem fazer um marketing muito bom. Então, isso acaba que o paciente leigo,
ele não vai saber diferenciar um bom médico do mau médico. Exato. Então, isso é não, o paciente hoje em dia ele não pode ir atrás de um médico só por, eu vi o doutor no Instagram aqui, achei o Instagram dele bonito e tal. Não, tem que ter uma referência ali, que já, algum paciente que já se consultou, já fez uma cirurgia, tem que ter uma referência melhor. Isso aí que tu falasse, são duas grandes características da venda, né? O marketing é como você se conecta com as pessoas. Através do tráfego, seja ele orgânico ou pago, da rede social, você vai se conectar com aquela pessoa e vai dar o primeiro passo naquela consulta que você vai oferecer para aquele paciente. Ele vai lhe conhecer, vai olhar, vai julgar se você é bom. É inevitável que ele julgue se você é bom ou não através da sua rede social. E ele pode ser que marque uma consulta com você, a depender do que você faça depois. Mas o seu branding, que é diferente do marketing, é diferente, né? O seu branding é a referência que você tem, é o desejo que você impõe nas pessoas de comprar o seu produto ou o produto do concorrente, né? De comprar a sua consulta, a sua cirurgia, a sua técnica, o seu serviço ou o serviço do seu colega. E isso você consegue através de diversas outras coisas, da construção e do desejo que você coloca na cabeça daquela pessoa para que ela consiga escolher você. O marketing, você está conversando com uma pessoa que não quer comprar você a comprar você. Isso. O branding não, você está fazendo a pessoa desejar você, querer você, né? Por exemplo, a prova social é um tipo de branding, né? Você começa com médicos mais velhos, o médico mais velho, não, eu não gosto de marketing. Tal. Eu acho que o melhor marketing é o boca a boca, mas isso é marketing também. Todo mundo sempre fez. É um tipo. Todo mundo sempre fez, isso é branding, né? Isso é branding. As pessoas, a prova social, as pessoas que gostaram daquele serviço, recomendarem aquele serviço, seja por conta de resultado, seja por conta de experiência na hora do serviço, isso é branding. Isso está implantando na cabeça das pessoas, e a pessoa que tem uma prova social que aquilo é bom, ela vai lá e compra. Entendeu? Mas o marketing, ele está facilitando isso. Ele está dando o primeiro passo. Isso. Né? Não é que o branding deixe de ser importante, não é que a prova social deixe de ser importante. Boca a boca, óbvio, vai ser sempre importante. E vai depender do seu resultado. Você tem que ser bom para ter branding. Se você não for bom, não tem branding. O marketing até vai vender para essas pessoas que são ruins, né? Mas essas pessoas, a longo prazo, elas não vão conseguir. Mas logo você manter. Vai ser visto realmente como você é. Né? Exato. Não adianta, não adianta você dizer assim, eu não bom, vou estudar, eu não vou me especializar, eu não vou investir na minha carreira, porque é simplesmente fazer marketing. Não é só marketing. Vou investir tudo em marketing. Não é só marketing. Não adianta. Então você tem a matemática não bate, a longo prazo não acontece. Sabe? Então, resumindo, a gente tem que alinhar o marketing inicial, que era de mídias sociais, ao branding. Para muitas pessoas que nunca lhe conhecer, mesmo que o básico, ao resultado. Então, não adianta você fazer tudo isso se você não tem resultado. Às vezes pode ter uma resposta mínima, mas assim, o resultado é que vai lhe chamar mais clientes, mais pacientes, né? Até o boca a boca. Se você tem um colega médico e você vê que aquele colega não tem um resultado tão bom, não tem o conhecimento, não se aprimora, não faz cursos, né, não vai para congressos, você acaba não indicando para aquele médico, né? Então você tem que ter resultado. O resultado eu acho que é o principal. E para você ter resultado, você tem que ter o conhecimento técnico, né? Que é importante. Você tem que ter prática. Então a gente realmente tem que alinhar, né, o marketing com o resultado, né? Não adianta ter uma coisa isolada da outra. Isso. Mas assim, com relação à questão de rotina, assim, como é que tu se vê ao longo daqui a 15, 20 anos, Licério, assim, com relação à neurocirurgia? Tu quer manter a mesma rotina? Porque assim, a gente sabe que a nossa rotina hoje em dia é uma rotina pesada, né? Quando você sai da residência, você acha que vai melhorar muito, às vezes piora, né? Às vezes piora não o cansaço, eu diria que até os dois, viu? O cansaço emocional e o físico. A cobrança, né? Cobrança outras responsabilidades, até porque né? aumentam demais a sua responsabilidade, né? Porque você está ali com o seu paciente. Você não está num serviço que o paciente é do serviço, o paciente é seu. Então você vai ter que lidar com ele. Mas voltando ao que eu estava te perguntar, daqui a 30, sei lá, 20, 30 anos, tu se vê fazendo o que tu está fazendo? Como é que tu se vê daqui a longo prazo? Perfeito. Eu acho que a minha escolha na neurocirurgia foi uma escolha de longo prazo, né? Eu acho que diante do mercado que aí se impõe, eu acho que e do meu desejo, do meu gostar da profissão, eu quero levar isso a longo prazo, né? Talvez com algumas nuances diferentes, né? Eu sempre, assim, meu sonho sempre foi empreender, então talvez empreender na área seja uma opção para mim, mas não largar, né? Eu não largaria, não deixaria de ser neurocirurgião. Eu gosto. Associar a parte de empreendedorismo com a área, né? Eu penso da mesma forma. Porque eu acho que
a rotina muito, assim, muito pesada, muito puxada. Logicamente que você tem que fazer o que você gosta, mas você também não vai meio que diminuir a sua saúde, né, física mesmo, para viver com um trabalho tão intenso e tão pesado, né? Você tem que ter, né, você tem que ter família, cuidar dos filhos, né? Tem que ter tempo. O Abraão agora que tem um menino pequeno, ele deve ter sentido o quanto que limitado, né? Seu tempo é limitado, né? Por mais que você seja um excelente cirurgião, você só consegue fazer X. Não tem como crescer, né? Para crescer, você tem que gerar equity. Você tem que fazer com que algo trabalhe por você. Isso. Né? Eu não sei vocês, mas assim, eu não me vejo daqui a 30 anos igual a hoje, certo? Também acho não. que a minha saúde física hoje é muito melhor, certo? Psicológica. Então, eu levo isso em consideração para achar que tá jovem, né? No vigor físico. E ralar, trabalhar. A hora de render é agora. Futuramente não vou, claro, largar a cirurgia de coluna, a neurocirurgia. Eu quero fazer isso aí por muitos anos. Fazer por hobby. Quem sabe. Operar por hobby. Operar por hobby. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, mas agora é hora de trabalhar. Eu até ano passado, cheguei a dar 5 plantões noturnos. É pesado. Dormi em casa 2 noites na semana. Mas quem sabe agora com o podcast a gente consiga largar os plantões, né? Esse podcast aí, quem sabe reduzir. Mas hoje eu tô agora um plantão noturno, então melhorou consideravelmente. Eu não acho que na residência e após a residência tenha o mesmo cansaço, não. Acho que na residência é pior. A residência que bom. A gente fala assim, mas... é pior. Mas assim, a parte de psicológico, de comprometimento que você tem que ter, realmente é maior, né? Que você... O paciente é seu, né? Na residência você tem um chefe ali para lhe dar um apoio, né? Lhe dar alguma conduta, você está em dúvida, não, mas... No pós, você né? se sente em casa, né? Você se sente abraçado, né? É. A complicação que acontece, né? Você... No pós-residência, para mim, eu tô com um paciente, para mim aquele paciente é um familiar meu, é como se estivesse tratando, sei lá, minha própria cabeça ali, minha própria coluna. Então, se desse alguma coisa errada, realmente é complicado. A responsabilidade lá em cima, né? E outro ponto que a gente até conversou agora há pouco, é em relação ao cansaço, mas o que é que isso traz de bom, né? O Licélio falou que você tem que tirar algo bom de algo ruim. Eu e Erlan, a gente operou recentemente, tem uns 2, 3 semanas que ela paciente do tumor na coluna. Sim. Paciente jovem, para mim, eu vejo ela praticamente como se fosse alguém da família minha. Só assim para contar um pouquinho, ela é um tumor metastático na coluna, só que ela sem déficit nenhum, mexendo tudo normal. E a medula extremamente apertada. A gente já vê que daí é um milagre, uma medula completamente apertada, torácica, e a paciente mexendo bem, né? Então, já no pré-operatório, já passei 2, 3 semanas antes da cirurgia já com medo, né? Muita gente fala que você não deve antecipar o problema. Deixa acontecer quando for para acontecer, mas antes você já fica nervoso, já planejando adequadamente para dar tudo certo. Então foram 13 horas de cirurgia, né? 13 horas de cirurgia, o cansaço realmente é grande, mas no outro dia você vê a paciente em pé, andando bem, isso é completamente gratificante. Gratificante muito. E compensa tudo, né? Então, excelente. É bom demais. É engraçado que muita gente pergunta esse negócio de horas. Como é que você aguenta ficar 10 horas, 12 horas? Qual foi sua cirurgia mais prolongada? Qual foi? Como é que você aguenta ficar tanto tempo ali? Sendo bem sincero, vocês vão concordar comigo. Você nem pensa, né? Não vê o tempo passar. Não percebe. Isso é verdade. Eu olho aqui eu olho pro relógio na sala de cirurgia, é 1 da tarde. Passou 10 minutos, eu olho, são 5 da tarde. É impressionante. É então, você não sente fome, você não sente vontade. É uma concentração ali extrema que você, né? Talvez deva haver alguma reorganização do sistema nervoso simpático ali, uma adrenalina que deixa você, né? Sem... Obviamente, para quem realmente está empenhado em fazer direitinho, né? Então, assim, você fazendo o negócio direitinho, você se concentra de uma forma que você não vê o tempo passar. Então, meio que o corpo, ele nem faz você sentir vontade de comer, de ir no banheiro, logicamente. É algo até um ponto negativo que você praticamente não bebe água, né? Passar muito tempo sem beber água. E até muitos perguntam como você não sai para ir no banheiro. Mas você não bebi água, vai sair o quê? Como é que eu vou no banheiro? Né? Ainda bem que esses casos são esporádicos. Mas é isso que você falou, né? Com o tempo, isso aí, obviamente, situações pontuais, né? Com o tempo isso vai somando, isso acaba prejudicando sua saúde. Não pode ser uma rotina, né? Exato. Se for uma rotina, não dá. Agora, na residência epidemiologicamente, é quase uma rotina na residência, né? Epidemiologicamente também não é uma rotina, né? Essa coisa de 13 horas, 15 horas de cirurgia são exceções. É mais de serviço de residência, né? Exato. Na residência você passa. Na residência você passa
constantemente, né? Isso aí. Isso. Você tem mais isso. Na residência eu acho que a minha cirurgia mais longa eu passei 18 horas. Começou num dia, foi terminar no outro dia de madrugada. Então bateu meu recorde. A minha maior foram 18 14 horas. Tomou ventricular. Rapaz, 14 horas. A minha maior começou de 7 da manhã, terminou de 3 da manhã, eu acho. E eu era R2, eu tava no pós-plantão, não tinha dormido nada no plantão anterior. Fui pra sala acabado, com sono. E você fica naquela, né? Rapaz, eu no R2, morrendo de sono, caindo aos pedaços, você vai pedir pra sair, você pega um pouco mal. Abraão já era maguinho, né? Então, Não era mais, sem energia. Mas nessa minha aí eu também era R2, mas eu paguei um instrumentador pra ele. Ajuda muito. Né? Ajuda bastante. Eu era o contrário de Abraão, mudando um pouquinho a temática com relação assim, à saúde, né? Durante a residência. Durante a residência, caramba, eu acho que eu cheguei no auge do meu sedentarismo de peso, porque no R2 eu não tinha tempo. Quando eu chegava em casa, eu pensava, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou estudar, eu vou fazer o quê? Morto de cansado, né? Dormir. Então, na época do R2, eu tinha quase 20 quilos a mais que eu tinha hoje. E eu 20 quilos a menos. E Abraão 20 quilos a menos. Eu era mais parecido com o Abraão. Eu emagreci na época do R2. Eu perdi 20 quilos no R2. Caramba. Mas aí, assim, de novo, aquela questão de transformar uma coisa negativa numa coisa positiva, né? Eu sabia que ia ficar sem comer. Eu disse, não, no R1, em agosto, eu disse, eu vou começar com nutricionista. Sabia que tinha que perder peso. Eu vou fazer uma dieta restritiva. E no R2, já sei que eu não vou almoçar. Então, agora fazia ali meu jejumzinho intermitente. Acostuma. Transformei isso numa coisa. Eu precisava perder peso. Acostuma. Acabei perdendo. Já vejo muito R1 e R2 hoje fazendo academia, tendo uma rotina, né? Não sei como. Eu particularmente só consegui retomar a academia, a rotina no R3. Não sei se vocês. Também, no R3. Mas basicamente... Você já treinava antes, viu? No R2 eu treinava de madrugada. Você tem que dar as dicas aí. Como é que você tinha uma academia 24 horas lá na Rosa e Silva, eu treinava. Mas hoje em dia a gente tem que dar o exemplo. Tem gente que às vezes eu boto caixinha de pergunta no Instagram e pergunta: doutor, onde é que o senhor arranja tempo pra fazer alguma atividade física, não sei o quê? Você tem que arrumar um tempo. É que eu botei um dia desse no Instagram. Vai dar pra arrumar tempo. Bota ali a roupa no carro, deixa ali. Isso é prioridade, né? É questão de prioridade. Tem um cara que eu sigo, que eu gosto muito, Joel J, que ele fala assim: difícil é ter câncer. Difícil é não ter o que comer. Ele falou isso tem umas 2 semanas, não veio? 2 semanas passada. Tu segue também? Sigo, não. Difícil é ter câncer, difícil é ter uma doença grave na família, né? Difícil é isso. Não é difícil acordar às 5 da manhã, não é difícil correr, não é difícil fazer exercício, não. Isso é verdade. Você tem que escolher o seu difícil. Tem que escolher o seu difícil. Escolha o seu difícil, né? Que ele disse. Tem que priorizar o que você quer. Se é o seu objetivo, faça. Né? Isso é verdade. Mas a gente tem que dar o exemplo, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, vamos fazer... Eu acho engraçado que quando os pacientes perguntam isso, a gente tenta, né, como muitos pacientes acompanham no Instagram, a rotina da gente, então muitos perguntam justamente essa questão de atividade física e quando a gente vai dizer para eles, a gente tem aquela sensação de, caramba, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte, então eu posso cobrar, né? Eu posso cobrar que você tem que fazer, você tem que fazer. Porque realmente você está fazendo a sua parte, então fica mais fácil, né? A gente conhece pneumologista, cardiologista que fuma, né? Exatamente. Tem coisa pior do que o cardiologista obeso e tabagista, eu, né? particularmente acho isso muito estranho. A credibilidade cai, né? Com certeza. E eu, assim, quase toda consulta minha eu toco num ponto, nem que seja 1-2 minutos, que é na atividade física, né? É primordial. Comer bem, fazer atividade física e realmente nesse ponto eu e principalmente para doença degenerativa de coluna, você deu conta, é importante na recuperação. Importante, é importante para tudo, né? Eu sou um exemplo vivo do que eu passei na residência, no R3. Não, no R2. No R2, em 2014, eu tinha quase, né, como eu falei, quase 20 quilos a mais. Eu teve um momento da cirurgia que eu cheguei pro meu R+, e falei, cara, não estou aguentando. De dor na lombar. Eu tinha muita dor na lombar. Então, na época, eu tive uma crise de coluna tão grande, por sedentarismo misturado com excesso de peso. E eu falei pra ele, cara, deixa eu deitar aqui no chão. Eu deitei, literalmente, no chão da sala de cirurgia. 10 minutinhos aqui e já volto pra cirurgia. Não aguentei. Então, assim, e quando eu perdi esse peso, perdi quase 16 quilos, eu só em perder o peso, melhorei uns 80%. Da dor, né? Da dor. Então, assim... A questão do só perder o peso e juntando com a atividade física, então você já consegue ter um aprimoramento melhor da dor, mais ainda, né? Você vê que essas MEVs, né, essa modificação do estilo de vida, elas são difíceis de se fazer, mas dá resultado, né? Modificar qualquer tipo de comportamento é difícil. Exato. Mas se você não tentar, não insistir, não persistir, não ter consistência,
Jamais aquela insistência ali na mudança de comportamento vai virar hábito. Quando vira hábito, fica fácil. Isso. Hoje eu corro quase todo dia. Para mim é fácil correr quase todo dia. Hoje, mas um dia não foi. Para quem não corre, não foi. Abraão também já correu muitas vezes junto. Só que as pessoas no começo não acreditam, né, nisso. Que alguém possa gostar, né? Muita gente diz, Abraão, você gosta de academia? Rapaz, eu gosto. Eu gosto de academia. Eu também gosto. Mas hoje... tem muitos dias que você tá indisposto, não quer ir. Mas aí que a disciplina tem que falar mais alto, né? Você esperar a motivação, disciplina, você ir. Você esperar a motivação. Qualquer tipo de reação emocional, de estímulo emocional, ele é variável. Uma hora você vai ter, outra hora você não vai ter. Se você esperar a motivação para fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Até você vê os posts do pessoal, Abraão, prevenindo AVC, todo dia na academia. Eu fico pensando, caramba, o cara tá todo dia na academia. Tô me sentindo mal por não ir, né? Agora. Por que eu não vou ainda? Por que eu não consigo ir também? Então, esses posts da gente, assim, servem também como motivação para os pacientes que acompanham. E é um estímulo pro paciente e um estímulo pra gente também, né? Eu coloco lá, toda vez que eu treino, já fez o seu hoje? Ano passado eu contei lá 300 treinos no ano. De 360 é muito. Esse ano eu não acho que não vou conseguir bater, não. Esse ano com o filho fica mais difícil, né, Bruno? Faz 2 por dia. Mas lá eu já... Não, tem vezes que eu treino uma vez e corro à noite, aí eu conto 2. Mas já vai lá, mais de 150. Mas a gente chega lá. Mas é um estímulo pra você. Então, quando você vê o resultado, no começo é muito difícil, como o Licério falou. Você tem que ter disciplina, ainda mais, tocar mais forte a disciplina. Mas quando você começa a ver o resultado, ver sua qualidade de vida melhor, você dormindo melhor, aí realmente você fica mais fácil de pegar aquele hábito, né? Isso que tu falou de contar, né? 300 treinos ao longo do ano. É uma estratégia que eu li no Poder do Hábito, aquele livro, aquele best-seller. Né? Quando você visualiza que você está cumprindo, você tende a cumprir mais. É interessante, vou contar. E outra coisa é o empilhamento de hábitos, né? Quando você diz, não, toda vez depois que eu acordar, eu vou colocar a roupa de correr e vou correr. Então, tipo assim, você criar um hábito. Você empilhar hábitos, né? Tipo, associar a corrida, sei lá, a comida, alguma coisa assim. Tipo assim, coisas que você naturalmente sempre faz, e você sempre associar aquilo que é mais difícil a coisas que naturalmente você sempre faz. Você acaba facilitando. E a disciplina acho que tá em tudo, né? Você consegue, em curto período de tempo, fazer mais coisas e de forma mais eficiente. Então, quando chega em casa à noite, cansado, a primeira coisa que eu faço é já preparar a mochila para o outro dia. Para você já trabalhar, você já planeja o que você vai fazer no outro dia, já deixa a mochila pronta para a academia e já sai para trabalhar, e tem um tempinho você já segue para seguir sua disciplina do dia, né? Com certeza. Então, assim, a ideia quando a gente começou a conversar sobre essa questão da criação desse podcast, então a ideia do podcast é justamente conversar sobre a rotina, não só da neurocirurgia, mas temas gerais envolvendo medicina e até temas fora a medicina, como empreendedorismo, outros assuntos também, relação médico-paciente. Então, a gente em outros episódios, né, tanto eu quanto o Licélio e Abraão, a gente vai trazer pessoas, né, convidados, para falar sobre esses temas gerais. Então, eu queria que vocês dois dessem alguma mensagem final aí sobre esse primeiro episódio. O que vocês esperam aí dos próximos episódios? Rapaz, vou começar aqui. Assim, eu espero até que quando a gente começar a divulgar, colocar até para os seguidores, quem estiver assistindo, escutando a gente, pode até dar sugestões, né? Então é muito bom a interação. Isso é verdade. Então vai ter vários pontos que a gente conversou aqui, a gente acha até que não foi tão importante, mas a gente vê que para muita gente pode ser algo que a gente pode falar melhor, trazer alguém, né? Então a gente tá aberto também a sugestões. Eu acho que foi só esse ponto inicial e para a gente começar a conversar sobre vários temas. Com certeza. Para ajudar tanto alunos que estão tentando fazer medicina, ou quem já está fazendo medicina, né? Qualquer área quem não faça medicina, né? Mas quem não faça. Área forma da geral, saúde, de alguma forma a gente possa agregar, né? Ter uma qualidade de vida melhor, né? E tudo isso. E tu, Licélio, o que é que você diz aí? Eu, de fato, superou minhas expectativas, né? Eu me animei na época que Erlan fez esse convite para a gente fazer esse podcast, mas de fato superou minhas expectativas, né? Essa conversa que flui e a gente vai produzindo conteúdo e as coisas vão aparecendo, né? E nas próximas vezes o objetivo é de fato trazer alguns convidados para a gente tornar essa conversa mais interessante. Só perguntar agora, terminou?
Então, assim, pra lá, como é que chegou assim no CoffeeCast? Por que CoffeeCast? Acho Então, que, pra finalizar, tem tudo a ver com o nosso podcast, né? A gente, quando a gente fez o nosso grupo, né, no WhatsApp, a gente comentou qual vai ser o nome desse podcast, qual seria o nome chave. Eu acho que quando a gente fala em medicina, não todo mundo, né? Não é todo mundo que gosta de café. Mas é da nossa rotina. Eu aprendi a tomar café na residência. Eu aprendi a tomar café na faculdade. Na residência. Então, assim, eu a qualquer momento. Hoje em dia é um pré-treino meu. Eu tomo café antes. Eu também. Todo Agora sem açúcar, né? Sem açúcar. Porque quem toma café sem açúcar faz qualquer coisa, né? O meu eu aprendi a tomar sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu tomo café puro mesmo e tomo gostando. Então, assim, o nome CoffeeCast foi mais no sentido de mostrar que realmente é uma coisa única e que engloba aí não só o pessoal da área da saúde, né? Médico, né? A área da saúde em geral, que vive uma rotina pesada. E outras pessoas também que vivem, trabalham em empresas grandes, a rotina pesada, que está ali com o seu cafezinho o tempo todo. Então, CoffeeCast é mais no sentido de pessoas que têm aquela rotina, né, de trabalho pesada e usam o café para dar aquela força maior. Para dar um gás. Para dar um gás. E é isso. Então, assim, nos próximos episódios, a gente vai, em cada Instagram da gente, a gente vai colocar para o público, né? Como o Abraão falou, acho que é uma coisa muito importante, dar voz ao público para escolher temas importantes também, o que vocês querem que a gente converse, que a gente mostre. E é isso. Acho que o primeiro episódio... feedback, né? Isso. Esse feedback para poder a gente produzir conteúdo a partir da demanda também. E fiquem aí ligados que a gente vai divulgar o próximo episódio. A gente vai colocar na caixinha de perguntas algum interesse ou de tema ou até de pessoas para serem convidadas também. Importante. Então a gente vai planejar toda a sequência de episódios e só fiquem ligados no Instagram, tanto o meu quanto de Abraão e de Ulicélio, para saber qual vai ser a temática e o convidado dos próximos episódios. E é isso. É isso. Até a próxima. Até mais. Até mais.